E é isso que nós vamos observar nessa noite. E a palavra de Deus afirma o seguinte: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas à tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 cados de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Senhor Deus nosso, nós te pedimos que tu nos instrua nessa noite, ó Pai, que tu nos ensine mais uma porção da tua palavra, que aprendamos, ó Pai, um pouco mais para colocar em prática na nossa vida, que nós possamos, ó Pai, compreender a tua palavra, para caminhar segundo a tua palavra, para viver segundo a tua palavra. Ser conosco nesse momento, ó Pai, fala aos nossos corações. Amém. Nos capítulos 15 e 16, que no caso nós vimos todas aquelas parábolas, as três que nós vimos no capítulo 15, sendo que da última parábola, que é a parábola conhecida como parábola do filho pródigo, que na pregação de domingo, inclusive, nós falamos que mais acertadamente o título exegético poderia ter sido o pai amoroso, porque o pai se encontra na completude do versículo 11 ao 32, no meio dos dois episódios distintos de atitudes e de vida, e de colocar em prática o que veio ao coração deles ali, do filho mais novo e o mais velho. E estava o pai sempre com todo o amor, com toda a diligência possível ali. Então, ali no Lucas 15 para esse 16, formam um par que é o seguinte: o primeiro expõe a atitude incorreta para com as pessoas. O segundo, a atitude pecaminosa com relação ao uso da riqueza, que é o presente capítulo, o presente texto de hoje. Parte dele, porque isso depois a gente continuará numa pregação domingo, ou quem sabe numa doutrina mais uma vez aqui, assim haja necessidade. Então o texto que nós temos aqui, ele é considerado também uma das passagens mais difíceis de interpretar na Bíblia, porque alguns exegetas, escritores e intérpretes fizeram meio que uma confusão por causa principalmente do versículo de número 8, por não ter um entendimento correto dessa parábola. Então alguns chegaram a dizer até que Jesus elogia a infidelidade do mordomo e nos recomenda fazer o mesmo. Até um absurdo desse chegaram a dizer alguns nesse texto. É claro que o Senhor não elogia a infidelidade desse mordomo, administrador, desse economista aqui nesse momento. Há um mundo de diferenças entre, aplaudo, o administrador infiel, porque agiu com habilidade, e
aplaudo o administrador hábil porque agiu com desonestidade. Então, alguns até chegaram a declarar o seguinte: o administrador é um exemplo a ser evitado, isso é o correto, e não um modelo a ser seguido. Ele tem que ser evitado, esse exemplo dele, e jamais deve ser seguido o modelo desse homem. Então a gente destacou aqui alguns pontos, e o primeiro deles hoje, é que se encontra aqui no versículo de número 1, é a denúncia. Acompanhe comigo no texto. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Oikonomos é a palavra dada aqui, que é traduzida por administrador, que também pode ser traduzida por mordomo. No entanto, essa palavra ainda não se entrou no consenso qual seria a tradução corretíssima dela. É por isso que, para entender o que seria esse administrador, esse mordomo também, deve-se colocar também na categoria como se fosse um economista, porque alguém que lidava com as economias, ele era responsável por todo o movimento de mercadorias e por negociações também, ou seja, de tudo que havia na casa desse grande fazendeiro. Podemos, para entender melhor, assim. Então, esse homem, ele é responsável simplesmente por tudo. Assemelha-se aqui, esse mordomo, a José no Egito, que somente Faraó estava acima dele naquele momento da história. Assemelha-se a isso aqui. Agora, esse homem, ele muito provavelmente também era um escravo liberto, livre, mas que trabalhava para esse fazendeiro. Era alguém que já tinha conquistado a sua liberdade, mas que trabalhava com ele. Alguém de ultra confiança. Toda a confiança aqui estava. Mas ele conseguiu aqui fazer coisas, ser infiel durante a administração dos bens desse fazendeiro. Então, esse rico fazendeiro que confiou a administração de seus negócios a seu mordomo, ele é informado que este, no exercício de seu trabalho, estava roubando ele, defraudando seus bens. Então, uma pessoa de alta confiança aqui estava traindo o seu senhor. O principal compromisso de um homem como esse é a fidelidade. É o principal em tudo. Em todo centavo. Nada pode faltar de detalhes financeiros aqui. 1 Coríntios 4:2, abra comigo aí. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ele tomava conta de tudo o que era de seu senhor. Só que ele abandona a sua integridade, abandona a fidelidade, e seus maus feitos chegam aos ouvidos do seu senhor. É para ser encontrado fiel. Esse trecho da escritura aqui, diferente do que aconteceu no capítulo 15, em que o Senhor Jesus ele direciona principalmente aos escribas e fariseus principalmente a questão lá do filho mais velho, que se orgulhava de uma fidelidade, se orgulhava de fazer tudo, de trabalhar tudo fazer tudo corretamente,
mas na verdade o seu coração estava longe, inclusive de obedecer mandamentos do Senhor. Aqui o Senhor Jesus direciona muito isso aqui para os seus discípulos. Ele vai direto aos discípulos aqui com essa parábola. E aí ele fala dessa questão da fidelidade total, assim como o Senhor Jesus também o faz no Sermão do Monte, quando ele diz, por exemplo, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro, com um pensamento impuro, já adulterou com ela. O Senhor não queria apenas o não toque, mas até o pensamento. O Senhor Jesus era muito mais radical do que os fariseus faziam, ou do que muitas vezes nós pensamos que tem que ser. A nossa mente também tem que estar condicionada a não querer pecar, a não querer pensar. E aqui Jesus está falando de fidelidade total, quando ele conta essa parábola para os ouvintes nesse momento. Então aqui também nós temos um dilema. Um dilema nós vamos ver no versículo número 3, que ele diz, disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu Senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Depois de ele ouvir o que acontece aqui no versículo número 2, que é isso que eu tenho ouvido sobre você, tirou o cargo, mas pediu contas daquilo que ele tinha administrado. Ele teria que bater o caixa ali certinho, não poderia faltar nada. E ele, o que farei agora? Quase igual aos personagens lá, lembra do Chapolin? Quando o pessoal dizia, e agora quem poderá me defender? O que eu farei agora? Como eu irei fazer algo? Mordomo infiel é apanhado pelas cordas de seu pecado. Cego pelo pecado que ele cometia, pensando que ninguém via, pensando que ninguém percebia, pensando que jamais o seu Senhor iria saber, aí ele foi apanhado no seu pecado. Aquilo que ele fez às ocultas veio à tona. Aquilo que ele pensou que jamais alguém estava vendo, apareceu diante de seu Senhor. Alguém foi lá e cabuetou, como diz o ditado popular, entregou ele. Agora o que foi feito às escondidas chega aos ouvidos de seu Senhor. Então a demissão dele era certa, era inevitável. Mas o futuro dele também era incerto. Ele não sabia o que ia ser dele. O que farei agora? E aí ele começa a cogitar algumas coisas. A mente dele vira um turbilhão. Ele cogita até algumas possibilidades para sobreviver depois dessa demissão. E era com causa justa de sua injustiça. E ele pensa, trabalhar não posso. E aí a gente passa a imaginar que esse homem já era de idade elevada. E também por ser um mordomo e administrador, não fazia um trabalho braçal, não tinha uma condição física elevada. Ele não poderia fazer isso, ele já sabe disso, não tinha condições físicas. E ele também teria vergonha de mendigar. Então, sem forças para a primeira opção, com vergonha de enfrentar a segunda opção. Assim estava a situação dele. Assim ele pensava quando ele foi flagrado em seu pecado, naquilo que ele imaginava que ninguém nunca ia saber. Com algumas pessoas, e conosco pode acontecer o mesmo, acontece nessa vida. Flertando com o pecado,
brincando de pecar, brincando de desobedecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, acaba se afundando nele. É o que aconteceu com esse homem. Só que depois, também desse dilema, da demissão dele, declarada no versículo 2, nós também temos uma decisão. A decisão é tomada do versículo 4 ao versículo 7. E a palavra de Deus diz o seguinte: eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 cados de trigo. Disse-lhe: toma a sua conta e escreve 80. Depois de ponderar várias possibilidades, o homem encontrou a saída para garantir o seu futuro. Encontrou uma saída para não passar fome, para não trabalhar no pesado e para não passar vergonha ao pedir. Por que é que nós entendemos que esse homem muito provavelmente tinha sido escravo? Porque ele sabe que se ele fosse voltar para essa condição, ele teria que ter muita força, e já conhecia o trabalho, ele já não tinha condições disso. Não tinha. Então ele vai, chama os devedores e deu um desconto generoso para a dívida deles. Ele antecipou um pagamento, garantiu uma quantidade específica que batesse com caixa. Não iria faltar nada para o seu senhor. Usou de uma extrema habilidade e conhecimento econômico nesse momento, sem falar que ele deu um desconto inesperado para aqueles devedores, como se fosse um favor para aqueles devedores, além da quantia certa que ele precisava ali para bater o caixa. A parábola aqui apenas menciona 2 devedores como símbolo do que ele fez com os demais. Ao primeiro, nós vimos aqui 100 cados de azeite, ou seja, 4.000 litros. Ele deu um desconto de 50%. Baixou a dívida 50%. E ao segundo aqui, 100 cozos de trigo, ou seja, 4.000 litros, deu um desconto de 20% e baixou para 80%. Não foi pouca coisa, meus irmãos. Não há nada no texto que incrimine os devedores ao receberem esse desconto expressivo. Muito provavelmente, eles presumiram que a mudança na nota promissória aqui era legítima, que isso vinha do patrão, que isso vinha daquele que eles deviam diretamente, porque aquele homem era um homem, inclusive, conhecido como alguém de total confiança daquele senhor, daquele fazendeiro, daquele riquíssimo homem. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Então, eles pensaram que o administrador convencera o proprietário a fazer a redução das contas. Essa redução da conta, às vezes, devido a condições desfavoráveis do clima, que afetavam colheitas.
Isso até era algo comum nas negociações. É algo comum até hoje em dia no mundo aí do agro. Então, o administrador, o mordomo, esse economista, livrou o livro caixa agora. Ele quitou tudo, colocou tudo em ordem e entrega ao seu proprietário. Deixou tudo nos conformes e entregou a ele. Note, um homem que foi flagrado em infidelidade, em desonestidade, em roubo. Ele roubava o seu senhor. Agora ele chegou diante do seu senhor e bateu o livro caixa acertadamente. E aí por isso que vem um elogio aqui no versículo número 8, olhe comigo. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Que é o Senhor Jesus falando aqui em todo momento na parábola, isso é claro. Que da parte C aqui do versículo 8, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, é o Senhor falando fora da historinha, da parábola que é contada aqui nesse momento. Só que a maioria dos comentaristas bíblicos pensam que Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. De forma errônea pensam isso. Hendricks, ele vai dizer o seguinte, ele diz que o Senhor aqui é o dono das terras. Não precisaria disso no texto. Olhando, lendo atentamente, fazendo uma baixa crítica, mesmo sem os originais, nós vamos perceber isso aqui. Por que isso, aqui, essa palavra Senhor, que se encontra aqui no versículo de número 8, quando dizia elogiou o Senhor, olhe aí para o versículo de número 3, o que diz? Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu Senhor, ele está falando em relação a quem aqui? Ao chefe dele, ao patrão dele, ao dono das terras. E o versículo 5 também, observe comigo, tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, ou seja, do patrão dele. Então quando chega aqui e diz que elogiou o seu senhor, o administrador infiel, foi o dono daquelas terras que elogiou, porque mesmo tendo sido flagrado e provado que ele era infiel e um ladrão, mesmo assim ele teve a habilidade em negociação de bater o caixa de forma exata. Qual é a reação do proprietário ao receber a prestação das contas? Ele certamente compreende que os arrendatários e o povo da vila em geral já estão celebrando, elogiando tanto o administrador quanto o proprietário. Se o proprietário voltasse atrás e cancelasse o que fez o seu mordomo, sua reputação cairia a zero. Porque ele desfaria uma bondade que foi feita com aquelas pessoas que deviam. Por isso, ao ver a esperteza do mordomo, elogiou. Prestou tributo à sabedoria do ato, mas não à sua moralidade. Ele prestou tributo aqui à habilidade extremada, esperteza desse homem. Inclusive, se falando de esperteza, o Senhor Jesus mesmo, ele fala que devemos ser simples como as pombas, e está falando para nós, para os seus discípulos, para o cristão, simples como as pombas e prudentes como a serpente. Uma tradução para não ter escândalo em nossa nação,
Colocou-se prudente, mas ali pode ser traduzido por esperto, astuto. O ser cristão não nos torna bestas, tolos, sem esperteza. Quando Jesus, ele diz isso aqui no final, né? Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ele está, com outras palavras, falando a mesma coisa quando ele disse: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, o princípio de poder aprender coisas boas de más exemplos não deve ser aqui descartado. Um mau exemplo, moralmente falando, dá uma lição para o povo de Deus, em termos de ser espertos, habilidosos, inteligentes e exercendo de forma extremada a inteligência que o Senhor nos deu. QI, QE, entenda como puder. Usou de habilidade aqui nesse momento. Esse homem foi tão habilidoso aqui, que ele não apenas bateu o caixa como deveria para o seu senhor aqui, para o seu patrão, mas ele também, muito provavelmente, garantiu emprego em outro lugar. Porque os devedores também eram senhores em suas fazendas, em suas casas, talvez em sua cidade. Com essa generosidade de 50% de uma dívida ser abatida, gerou um agradecimento muito grande. Provavelmente, ao sair, como diz o ditado, ter capado o gato lá da casa do seu senhor, ele foi abraçado por um daqueles devedores, que não é garantido ser apenas dois, podem ser muitos, mas é uma simbologia da dívida que tinham com aquele homem. Então, elogiou não a sua infidelidade, mas sua sagacidade. Elogiou não a maneira como ele lidou com o dinheiro alheio, mas como usou o dinheiro para preparar sua segurança futura. Isto mostra que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ou seja, se os filhos da luz usassem a mesma destreza para as coisas certas que os filhos do mundo usam para as coisas erradas, o reino de Deus avançaria com muito mais vigor. Não, aqui quer dizer que a força humana simplesmente não é isso. Mas é que o povo de Deus deve usar toda a sua habilidade e conhecimento em prol do avanço do Evangelho. Inclusive, puritanos eram craques em fazer isso. Em todas as áreas da sociedade eles estavam envolvidos. Professores, trabalhadores, às vezes até em meio político, não é isso, pastor Alex? Em todas as áreas estavam envolvidos, usavam todo o seu ser para a glória de Deus. Não é aquela coisa, o cara é um grande professor de matemática, e aí, não, isso é uma coisa, fazendo tipo aquela separação, sacro e profano. Usar toda a habilidade, todo o seu vigor. O Senhor aqui, ele não absorve o mordomo de sua culpa. E a história diz que ele já estava demitido e não voltou ao seu cargo.
A sua prudência aqui consistiu em encontrar lugar para onde ir depois de sua demissão. Ele continuou sendo mordomo de injustiça. Ele não deixou de ser um injusto. Ele não deixou de ser infiel. Embora sua prudência, sua esperteza, sua astúcia tivesse sido elogiada. A moral da história é que os homens do mundo, em suas tratativas com homens como eles mesmos, são mais prudentes do que os filhos da luz nos seus relacionamentos uns com os outros. E que o Senhor nos dê habilidade, esperteza, de forma santa, fiel a Deus, para a sua glória, enquanto estivermos aqui, nesse plano, nesses poucos anos, nesse breve tempo cheio de quietação, para a sua glória. Amém, irmãos?